Oi, bem-vindos ao Contos do Meio-Dia e hoje com O Informante Confidencial de George Pelecanos, aqui da antologia USA Noir, organizada pelo Johnny Temple. Olhei para o espelho sobre a cômoda. Havia perdido um dente da frente quando um cara no Black Roll disse que não gostava da minha cara e o arrancou com um soco. Havia fios brancos em minhas costeletas e no meu cabelo. Meus olhos pareciam menos brilhantes. Mesmo com o casaco grosso, era evidente que eu havia emagrecido. Parecia um desses anormais que causam piedade ou são ridicularizados na rua. Mas, merda, não havia nada que eu pudesse fazer esta noite. Esse é um trecho ali do meio de O Informante Confidencial de George Pelecanos, que conta a história de Verdon, este homem que está se olhando no espelho e se percebendo já velho, de uma maneira física, mas também emocional ao longo dessa história. Principalmente porque no começo deste conto vemos ele levando seu pai ao hospital. O seu velho é um veterano de guerra do Vietnã. E quando eles estão lá sendo atendidos, ou melhor, esperando serem atendidos durante algumas horas, eles percebem que aquela condição de ser um veterano de guerra não é lá muito importante, não tem grande status, mesmo que eles assim o pensem. A grande importância de ter sido um soldado de guerra ali para o país. Que melhor profissão pode existir? Mas Verdon também tem outra coisa na cabeça, além de estar ajudando o seu pai, com quem ele não tem um grande relacionamento. Algumas horas mais tarde, ele vai se encontrar com um policial, Barnes. E sim, para esse policial, ele é um informante confidencial, como diz o título aqui do conto. Traduzindo um pouco para nossos termos aqui do Brasil, ele é um X9, né? Ali do bairro onde ele mora. E claro, ele não quer que ninguém descubra que ele passa informações para a polícia. Mas por que ele, o Verdon, faz isso? Foi a única opção. Durante toda a sua vida, ele não teve um emprego fixo. Tanto que na rua onde ele mora, praticamente ele passou por todos os estabelecimentos comerciais, ficando uma temporada ou outra, mas sempre tendo que abandonar aquele pequeno emprego de subsistência apenas, né? Passou a vida inteira comendo migalhas. Mas nos últimos anos parece que ele conseguiu ser mais constante, digamos assim, em rendimentos. Aqueles trocadinhos que o Barnes lhe passa, foi o que deu para fazer. Mas qual é o problema dessa história? Bom, nem toda a informação é muito segura, principalmente se tratando do caso Rico Jennings. Mas eu não vou contar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo no começo já dá para perceber que ele se assemelha muito ao conto da semana passada, Resgate Animal. Isto porque o autor se esforça em colocar ali o lado marginal do personagem protagonista, como ele é um errado, um perdedor, loser. Deixando bem claro que é uma vida que passou e deu em nada. Nada deu certo para o sujeito, os dois sujeitos, tanto do conto passado quanto o deste aqui. Cada um vira-se como pode. O outro era um atendente de bar e este aqui é um delator, um X9. Mas, diferentemente, o texto dessa semana é muito mais dinâmico, principalmente depois que ele entra nessa parte policial da história. Porque o caso da vez que o policial Barnes está investigando é desse tal de Rico Jennings. E sim, Verdon tem algumas informações, só que, isso é um pequeno spoiler para vocês, ele não diz tudo o que sabe. Sim, ele está passando uma conversa no policial, mas garantindo seus trocadinhos. Provavelmente ele fez isso durante anos que é informante ali do policial. Mas é justamente por causa dessa atitude do protagonista que este texto, em comparação com o da semana passada, é muito mais interessante. Havia uma apatia naquele protagonista anterior e neste aqui, não. Ele ainda tenta, mesmo se sentindo um perdedor, ele ainda quer ter uma chance de fazer algo útil, valoroso, que alguém possa dizer, poxa,
ele é uma pessoa importante. No caso, ele está preservando as informações porque ele quer ganhar uma recompensa por elas. Mas com certeza é melhor parar de falar, porque daqui para frente é apenas spoiler. Então deixa eu pular para uma coisa mais interessante para o desfecho aqui deste conto. Sim, ele também é dinâmico em termos de ação. Há uma movimentação maior do personagem, uma perseguição, podemos dizer assim. Bem ao estilo também histórias policiais, que gera assim uma tensão em quem está lendo. Eu fiquei bem interessado em como tudo aquilo ia se desdobrar. O final pode ser previsível? Pode um pouco, com certeza, mas de qualquer forma, o jeito que o George Pelecanos desenvolveu sua história, como ele narrou essa história, é muito interessante e vale muito a pena. Principalmente porque a história desse loser, os detalhes dela, são importantes para um enredo no ar e também o enredo policial. Isso que faltou lá no conto anterior. Então, para o informante confidencial de George Pelecanos, eu atribuo 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA no ar. E amanhã, outra de Urupês de Monteiro Lobato aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto os vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas dos outros contos já vistos na semana passada. E, por enquanto, até mais.